Nessa aula, vamos ver porcentagem e números decimais. Então, retomando uma coisa que a gente já viu, é que a porcentagem, na verdade, são frações em que o denominador é 100. Só que, como a gente viu, frações assim podem ser escritas como números decimais. Por isso que 28% é a mesma coisa que 28 centésimos, que é a mesma coisa que 28 centésimos escrito na forma decimal. Assim como está aqui, 152% seria 152 centésimos na forma de fração, ou ainda 1,52, que da maneira correta de se ler é 1 inteiro e 52 centésimos. Tudo isso aqui representa o mesmo número. É isso que precisa ficar bem claro na cabeça, porque daí os métodos de calcular a porcentagem você pode fazer ou usando as frações ou usando os números decimais. Agora, relembrando um pouco sobre porcentagem, para a gente calcular o valor percentual de alguma coisa, a gente vai pegar o valor absoluto, o número que a gente quer, dividido pelo todo referência. E isso vai dar para a gente a porcentagem. Então, por exemplo, em uma sala de aula de 25 alunos, 4 faltaram. Qual é a porcentagem dos alunos ausentes? Eu quero saber quantos por cento representam esses 4 alunos em relação à turma toda, que é o 25. Então, do que eu escrevi lá atrás, o meu valor está sendo 4. E o meu todo, o meu total, todo referência, está sendo 25. Para eu achar a porcentagem, eu vou fazer o 4 dividido por 25. Quando você fizer essa divisão, você vai acabar achando a forma decimal dela, como a gente já viu em outra aula aí para trás. Então, fazer 4 dividido por 25. Quantas vezes o 25 cabe no 4? Nenhuma. Coloco o zero e acrescento a vírgula. Acrescento um zerinho aqui no 4. Quantas vezes o 25 cabe no 40? Ele cabe uma e sobra 15. Aí acrescento um zerinho para continuar a conta. Quantas vezes o 25 cabe no 150? Cabe umas 6 vezes. 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Estou fazendo aquele jeito do modo curto da divisão, tá? E 2 vezes 6 dá 12, e 12 com 3 dá 15, para 15 nada. Ou seja, 4 sobre 25 é a mesma coisa que 16 centésimos. E a gente pode converter o 16 centésimos na forma fracionária, que é 16 por 100, que corresponde à forma percentual, que é 16%. Aqui, para a gente não fazer toda essa conversão, é só você pegar e multiplicar o 0,16 por 100. Para forçar a vírgula, deslocar 2 casas para a direita. Então, fica ali 0,16, você multiplica por 100, você vai ter ali 16%. A forma percentual que ele vai assumir. Mais uma situação. Apliquei R$3.000 no investimento e fiquei com R$3.200. Qual é a porcentagem em relação ao valor aplicado? A gente faz o seguinte, eu quero o valor, que eu quero achar, quantos por cento ele corresponde, é o 3.200. E quanto que é o meu todo? O meu todo é 3.000. Mas como é que eu sei disso? Quando ele fala a porcentagem em relação ao valor aplicado, qual o valor que eu apliquei? Os R$3.000. Então, em relação ao valor inicial, ele vai ser meu todo. Por isso que eu vou fazer 3.200 dividido por 3.000. Aqui a gente pode usar aquela regrinha de cortar os zeros, tá? Para poder simplificar a conta e fica mais fácil de calcular. Então, no caso, eu quero saber quantas vezes o 30 cabe no 32. Então, eu vou fazer 32 dividido por 30. Aqui vai caber uma vez, vai sobrar 2. Acrescento aqui a vírgula, ponho zero. Quantas vezes o 30 cabe no 20? Nenhuma. Então, eu ponho zero aqui no quociente. E para poder continuar a conta, ou seja, fazer com mais uma casa, eu acrescento mais um zerinho aqui. Aí, quantas vezes o 30 cabe no 200? Cabe 6. Pois 6 vezes 30 dá 180. E para 200 fica 20. Aí, é só acrescentar aqui de novo o zerinho. Vai cair naquele caso que eu falei para vocês para trás, que é uma dízima periódica. Então, fica infinitamente assim. Só que para não escrever um valor desse jeito, a gente pode arredondar, como eu já ensinei em outra aula. Então, vai ficar desse jeito, né? Acho que parando aqui na terceira casa decimal tá bom. Então, eu olho para a casa seguinte. A casa seguinte é 6, então é maior que 5. Então, arredondo para cima. Então, no caso, eu vou ficar aqui com a forma arredondada como 1,067. Então, isso aqui corresponde a esse valor. Para transformar em porcentagem, como a gente viu, é só deslocar essa vírgula 2 casas para a direita, para transformar ele em porcentagem.
Então, isso aqui vai ser igual a 106,7%. Ah, mas pode acontecer isso? Pode. Porque percebe que agora eu tenho mais dinheiro do que eu comecei? Então, por isso que eu fiquei com 106,7%. O meu 100% que eu já tinha e o 6,7% que eu ganhei. Então, se eu perguntasse qual é a porcentagem daquilo que eu ganhei, aí a porcentagem daquilo que eu ganhei seria o 6,7%. Então, vamos aqui para outra situação. Agora, em vez de achar a porcentagem, a gente quer achar o valor ali absoluto que corresponde àquela porcentagem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero achar 32% de 600. Você consegue resolver essa questão de várias maneiras. Aquelas que a gente já viu na outra aula sobre porcentagem com frações, e agora a gente vai se concentrar nas regrinhas usando números decimais. Então, eu posso reescrever o 32% como 0,32. E eu vou multiplicar isso por 600. Fez essa conta? Já acabou. Então, vou pegar lá o 0,32, vou multiplicar aqui por 600. Aí, 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 6 vezes 3 dá 18, com 1, 19. Copio os zerinhos. Tem duas casas decimais aqui, então tem que ter duas aqui embaixo, coloca a vírgula. Pronto. Quer dizer que 32% de 600 é 192. Esse é um método legal quando você quer calcular a porcentagem usando uma calculadora, porque daí você só põe lá para multiplicar e ele já te dá o valor correspondente. Agora, uma coisa interessante é você conseguir converter rapidinho. Então, para reforçar essa ideia, é o seguinte. Então, assim, para transformar os 72% na forma decimal, é como se a vírgula estivesse aqui. E eu tenho que andar duas casas. Então, vai ficar aqui o 72, a vírgula está aqui, vai ter que andar duas casas. Mas para não ficar um negócio esquisito assim, vírgula 72, a gente acrescenta um zero na parte inteira, só para mostrar que, olha, não tem nada inteiro, só tem a parte decimal. Então, é assim que a gente faz. O 80%, o que eu posso fazer? Mesma ideia, está aqui o 80, a vírgula está aqui, vai ter que andar duas casas. Então, a vírgula vem para cá e acrescenta o zero. Só que, como eu já comentei, quando você tem um monte de zeros aqui para a direita e nenhum valor, eles não valem nada, certo? Não vai implicar nada. Se fosse isso daqui, eu não poderia apagar os zeros. Mas, nesse caso que está aqui, eu posso. Posso escrever 80% como 8 décimos ou como 80 centésimos. Tanto faz. Para simplificar, a gente deixa assim. Agora, o contrário. Eu quero transformar o decimal em porcentagem. Aí é só deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, aqui eu posso andar uma, mas não tem mais nenhuma casa, certo? Então, por isso que eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui o 0,3 de novo, vou acrescentar uma casa. Aí a vírgula, vou andar duas casas. Então, ficaria assim. Esse zerinho aqui não tem valor nenhum, que é aquele velho zero à esquerda. Se fosse zero assim, tivesse um antes, eu não poderia apagá-lo. Mas como é só zero, eu posso. E aqui para a vírgula, como não tem nenhuma casa decimal, posso apagá-la. Então, fica assim. E agora a mesma ideia para esse outro aqui. O que vai acontecer? Eu vou andar duas casas para a direita. Então, uma, duas. A vírgula vai parar aqui. Então, fica 14,5%. Vamos para mais um exemplo agora. Um pouquinho diferente. Vamos investir R$2.000 em uma aplicação que renderá 7% ao ano. Com quanto ficaremos após um ano? Tem dois caminhos de resolver. O que o pessoal geralmente faz? Eu vou achar 7% de R$2.000. Então, aqui, usando o que a gente aprendeu, eu posso fazer 0,07, que é a forma decimal, multiplicado por 2.000. Então, aqui, fazendo a continha, vai dar 140. Quer dizer que 7% de 2.000 é R$140. Aí, como eu tinha R$2.000, quer dizer que eu fiquei com 2.000 mais 140. No total, 2.140. Agora, de novo, também uma dica útil quando você fizer as contas com a calculadora, é em vez de achar o 7% para depois somar, você já pode achar direto. Você escreve lá, eu quero 107%, ou seja, o 100% mais o 7 que vai aumentar, de R$2.000. Então, vai ficar 1,07 vezes 2.000, o que vai dar, direto, 2.140. Então, vamos aqui para a última situação, que é um pouquinho diferente do que a gente viu até agora. Um produto, após um desconto de 10%,
passa a custar R$ 117. Qual era o valor antes do desconto? Então, aqui a gente sabe. O produto custava lá o seu 100%, que eu não sei quanto é, foi tirado 10%. 100% menos 10% dá 90%. Quer dizer que o valor de R$ 117 corresponde a esses 90%. Então, se eu pegar o 117 agora e eu dividir por 90, concorda que eu vou achar o valor de 1%? Vai dar 1,3. E agora, se eu pegar 1,3 e eu multiplicar por 100, vai dar 130. Ou seja, quer dizer que o valor original do produto era R$ 130. Essa é uma maneira de fazer. Agora tem uma outra forma que é bem mais rápida, que é assim, ó. Eu vou pegar o 117 e eu vou dividi-lo aqui por 0,9, que é a forma decimal do 90%. Lembrando, como a gente acabou de ver, eu posso escrever como 9 décimos ou 90 centésimos. Para simplificar, eu vou cortar aquele zerinho. Você fazendo a divisão na calculadora ou na mão, você vai chegar diretamente a 130. Tá, mas por que isso daqui funciona? Para explicar isso, eu vou ter que usar um pouquinho de multiplicação e divisão de frações, tá? Então é o seguinte, eu dividir por 90 e multiplicar por 100, como a gente fez aqui, pegar lá o 117, é a mesma coisa que eu multiplicar por 100 90avos. É a mesma coisinha. Se você fizer pela conta de multiplicação de frações, você põe um embaixo. Aí eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Percebe que vai ficar, então, 117 vezes 100? E embaixo vai ficar 1 vezes 90, que dá 90. Vai dividir por 90? Então, multiplica por 100 e divide por 90. Ótimo, mas para que isso aqui vai ser útil para a gente? Por conta do seguinte, como nós já vimos na aula de divisão de frações, eu posso trocar uma divisão por uma multiplicação e vice-versa. Então, vou trocar essa multiplicação por uma divisão. Vou ficar lá com 117, em vez de multiplicado, vou fazer dividido. Dividido por quem? Por 90 centésimos, porque daí inverte, tá? Você tem que inverter o numerador com o denominador. Só que o que é 90 centésimos? Não é a mesma coisa que 90% ou, na forma decimal, 0,9? Então, eu fazer essa conta que a gente fez aqui em cima é a mesma coisa que eu já dividi aqui por 9 décimos. E por isso que essa conta dá certa. Você não precisa saber tintim por tintim porque isso aqui funciona. Eu acho interessante mostrar para você ter noção. Mas você pode usar a regrinha sem medo, que sempre vai funcionar. Não é uma dica que funciona num caso particular, funciona em todos. A única coisa é lembrar de transformar aqui a porcentagem na forma decimal e você tem que dividir pela porcentagem que ele corresponde. Então, veja bem aqui, o 117, que a gente viu aqui no exercício, ele correspondia a 90% do produto. Então, quando eu fizer essa divisão, o resultado vai bater. Então, dessa aula é isso. Eu espero você na próxima.